Você sabia que a Router CNC WK3030 é uma solução de usinagem para diferentes produtos digitais e que ela aceita diversos tipos de arquivo? E aí, ficou curioso? Fica aqui comigo que eu vou te explicar melhor. Olá, eu sou o Lucas Lira, da Fábrica de Nerds Clube de Inovações. Em parceria com a Cobra CNC, nós estamos executando uma série de 3 vídeos. Então, se você quer observar os vídeos anteriores, clique aqui neste card acima. Bom, neste nosso terceiro vídeo, nós iremos abordar uma série de arquivos diferentes que nós podemos configurar e programá-los dentro do software Fusion 360, dentro do processo de manufatura subtrativa. E todos esses arquivos estarão disponíveis para serem exportados para a nossa controladora pertencente à WK3030. Antes de mais nada, se inscreva no canal da Cobra CNC para receber mais conteúdos como esse e não esqueça de ativar as notificações. E se você conhece um amigo que precisa desse conteúdo, compartilhe-o com ele. Então, vamos ao vídeo. Perfeito, então nós estamos aqui no Autodesk Fusion 360 e dentro do espaço de manufatura subtrativa, nós temos uma série de arquivos que nós podemos trabalhar em suas configurações e assim exportá-los para a nossa controladora da WK3030, tá? Então, dentro desse pré-setup que já foi definido pelo programador, né, pelo mecânico responsável, pelo design apropriado, nós conseguimos observar aqui na nossa lateral esquerda, onde se encontram os processos alojados dessa construção, tá? E aí nós temos o setup final, né, que é o que nos interessa para o processo de execução do processo de usinagem com a WK3030, tá? Então, como vocês conseguem observar aqui, o roteamento de um novo arquivo. Esse arquivo é um protótipo destinado aos desafios do F1, então, como vocês conseguem observar aqui em nossa tela. E aí, todo o traçado, né, do comando numérico computadorizado já foi pré-configurado aqui pelo software. E a gente consegue exportá-lo para a WK3030. De que forma, né? Então, eu venho aqui no nosso Post Process. E aí eu consigo aqui, ó, no post, eu vou selecionar uma máquina compatível com as características similares à WK3030. E aí eu vou selecionar aqui a Desktop 1000 da RES. E aí eu posso dar aqui um nome numérico aqui para este nosso arquivo. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar aqui 4444 vai ser a nomeação numérica deste nosso arquivo. Nós iremos observar aqui e salvar em uma pasta local do nosso desktop. Eu vou criar aqui uma pasta de exemplo para o nosso programa de hoje. Então eu vou colocar aqui arquivos Cobra CNC WK3030 Fábrica de Nerds. Perfeito. Eu criei aqui uma pasta na minha máquina local e aí eu vou colocar aqui como um diretório desses nossos arquivos de configuração, tá? Então, ok, vou postar aí esse processo. Aqui na lateral, no canto inferior direito, a gente consegue observar, né, a publicação deste nosso comando numérico, né, que aí são os códigos que a máquina vai fazer o processo de compreensão ali sobre o envelopamento de usinagem que a máquina possui, tá? Então, como vocês conseguem observar aqui, todos os nossos códigos, os nossos comandos foram publicados, tá? E todos eles, lembrando, vão ser salvos em uma pasta que nós deixamos aqui alocada no nosso computador. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso primeiro arquivo compartilhado. Perfeito. O 4444. Na próxima sequência, aqui dentro do nosso ambiente, nós iremos para o nosso próximo arquivo, né? Nosso próximo arquivo, nós temos aqui um novo setup, né? Uma nova configuração aqui de roteamento, utilizando aí os processos também de usinagem, né? Então a gente consegue observar aqui através de simulações que nós podemos executar aqui também, né? Então a gente tem aqui o bloco, a gente consegue dar um play aqui
e observar alguns deslocamentos virtuais, né, da nossa ferramenta sobre o material a ser usinado. E aí todo esse processo virtual que nós estamos simulando aqui de forma simultânea, a gente também consegue extrair aí as informações desses arquivos, né? Então o código aí numérico a gente consegue exportá-lo e também salvar no mesmo diretório, né, do nosso computador e depois enviar aí para a nossa controladora. Tá? Então vocês estão acompanhando aí no vídeo a exibição de um desbaste, né, superficial em um determinado componente. E o deslocamento da ferramenta também. Ok. Após a exibição dessa breve simulação, nós podemos executar o mesmo processo, né, o mesmo passo. Então eu direciono aqui a parte de ações, tá? E aí eu também acesso aqui o Post Process. Clico sobre essa região e também vou dar aqui um nome, tá? Eu vou colocar aqui 5555, que é esse nosso próximo arquivo, o nosso arquivo secundário. Também selecionando aqui as mesmas características citadas anterior, né, a RAS Desktop 1000 como o elemento aí de post, né, do nosso processo. E aí eu venho aqui, seleciono aqui a nossa pasta. A nossa pasta ela já está selecionada aqui no nosso computador, na nossa máquina local. E aí eu também publico este nosso comando. Tá? A gente também consegue exibir esses códigos aqui na nossa tela, tá? Como vocês conseguem ver aí em tela cheia. Tá? Então, dentro da pasta que nós criamos, dentro do nosso diretório, nós temos aí dois arquivos, né? O nosso primeiro arquivo, que é um protótipo da carroceria de um carro de Fórmula 1. O segundo, onde nós temos duas cavidades sobre um determinado material, duas movimentações diferentes aí no nosso campo de simulação. Eu tenho um terceiro arquivo aqui também, tá? Que eu deixei disponível. Em relação à confecção de moldes, como vocês conseguem observar aí na tela. Nós também já temos aqui o deslocamento, né? Todo o percurso que vai ser executado pela máquina juntamente com a ferramenta. A gente também consegue executar o mesmo processo, né, de simulação aqui para ver o comportamento, o deslocamento da ferramenta sobre a superfície do nosso material a ser usinado. Tá? Então, vocês conseguem observar aí de forma mais rápida aí os deslocamentos que vão ser executados dentro do nosso processo. Vou deixar aqui vocês acompanhando um pouquinho essa simulação. É um movimento de entrada, de desbaste sobre a superfície do material e aí os deslocamentos da nossa série. Perfeitamente aí como vocês conseguem observar aí todos os deslocamentos que vão ser implementados sobre a superfície. Mesma coisa, tá? Após o momento que nós temos aí todo o percurso pré-definido aqui sobre o nosso ambiente de manufatura subtrativa, nós também conseguimos exportar, né, todos esses comandos para a nossa WK3030, né, executando aí os mesmos processos, tá? Então nós temos aí o desbaste final, né, do processo de simulação do nosso molde. Então tá aí o molde, a exibição e todo o percurso que a ferramenta vai fazer sobre o nosso material. Eu vou dar aqui um exit e aí nós vamos publicar aí novamente em Actions, Post Process. Novamente eu vou renomear aqui, vou colocar 6666, tá? A pasta ela sempre vai ficar salva aqui, novamente vocês conseguem observar como o diretório de saída, né? Tá aqui a pasta que nós criamos no início desse nosso tutorial. Então eu vou executar aqui a postagem e a publicação do nosso processo. Então agora nós temos aí 3 arquivos distintos aí, arquivos aos quais a nossa controladora consegue fazer a leitura e em si, né, após o setup da máquina efetuado pelo responsável técnico, consegue colocar a máquina em operação, consegue colocar aí a sua simulação virtual em prática, aí, utilizando a WK3030. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa análise, eu também tenho o nosso último componente aqui, um desbaste aqui superficial da nossa primeira camada,
tá, da nossa primeira cavidade sobre uma determinada superfície, que pode ser definido como um molde também de uma determinada peça mecânica. Eu venho aqui, a gente consegue também observar aqui todo o deslocamento ponto a ponto da nossa ferramenta, e a gente consegue também enviar esse comando 7777 para a mesma pasta, e aí a gente consegue em seguida enviar esses 4 programas que nós temos aqui disponíveis no nosso diretório para um pendrive. Então eu posso conectar aqui um pendrive sobre a minha máquina. Aí após a conexão desse nosso pendrive, a gente pode enviar todos esses arquivos para a nossa controladora, tá? Então estou fazendo aqui a comunicação entre o nosso pendrive e o nosso computador. Perfeito. Vou abrir aqui o meu pendrive. Então existe uma série de arquivos já com a extensão aqui já pré-definida. Eu vou pegar e vou copiar esses 4 programas do 4444 até o 7777 e enviá-los para o nosso pendrive. Perfeito. Os arquivos foram inseridos, né? Os arquivos foram transferidos aí para o nosso pendrive, e aí eu vou fazer a remoção desse nosso pendrive. Feita a remoção desse pendrive, a gente já pode levá-lo até a nossa controladora e fazer a conexão manual, e aí sim deixar com que a controladora faça a leitura destes arquivos e o responsável técnico possa efetuar as operações de acionamento para o processo de usinagem da máquina. Então agora você pode conectar o seu pendrive à nossa controladora e no Run Pause chamar os nossos arquivos, dando um OK sobre a leitura dos nossos arquivos e deslocando aqui, ó, através do nosso botão X ou 5 para baixo, e aí você consegue monitorar os arquivos que foram compartilhados ali no nosso software, que é o 4444, 5555, 6666, 7777. Arquivos que foram extraídos lá do nosso computador e presetados via software. Neste vídeo, nós mostramos a vocês as possibilidades que nós temos de exportar diferentes modelos digitais como extensões de arquivos para a gente adicioná-los à nossa WK3030. Então, se você tem interesse em adquirir uma router CNC WK3030, não deixe de conferir o nosso site, que vai estar aparecendo aqui abaixo. Lá você vai encontrar uma infinidade de modelos, né, de router CNC, cortadoras a lasers e outras máquinas que podem atender às suas necessidades. Já deixe o seu like aqui no vídeo e não deixe de se inscrever para acompanhar novos conteúdos. Até a próxima!